A Polícia Civil de Araxá pediu a suspensão do exercício de função pública do atual secretário municipal de esportes, José Antunes Soares Júnior, conhecido como Dedé, sob suspeita de crime de corrupção passiva. De acordo com o delegado Cristiano Dibi, o inquérito policial apurou fatos de 2017 até o início de 2020, quando o secretário exercia a função de assessor na pasta. Conforme Dibi, Dedé teria recebido da Liga Araxaense de Desportos R$ 3.430 a título de arbitragem, sem nunca ter atuado como árbitro. À época, em 2018. O delegado também mencionou a publicação de editais por 2 ex-secretários de 2017 até 2019, superestimando a quantidade de jogos no Ruralão, Campeonato Feminino e Copa de Futebol Master. Dessa forma, também haveria o crime de falsidade ideológica. Ainda conforme a Polícia Civil, mais 4 pessoas também foram indiciadas. Outro ex-assessor e 2 ex-secretários e um tesoureiro da Liga Araxaense de Desportos. Por meio de nota, a Prefeitura de Araxá afirmou não ter recebido ainda a notificação judicial solicitando o afastamento do atual secretário. Mesmo assim, o afastou aí na última semana. E espera que o caso seja esclarecido. A pedido da Polícia Civil está sob análise do Ministério, o pedido da Polícia Civil está sob análise do Ministério Público e do Poder Judiciário de Araxá. Professor Maurício? Em primeiro lugar, eu acho que os órgãos, né, estatais estão fazendo o papel deles, né, que é investigar e apresentar provas. Lamento muito, né, que esse tipo de desvio de função, desvio de recursos públicos continue acontecendo até hoje e aconteça na nossa cidade, né? Coisa absurda, né? Isso é uma coisa extremamente lamentável. Eu não sei se como ele ainda não foi julgado, né? Eu não sei, não posso falar nada sobre a culpabilidade dele, mas eu elogio os órgãos que estão fazendo essa investigação, porque todo funcionário público que mexe com recursos públicos precisam seguir a máxima, né? A meu ver, a maior máxima do Império Romano, que é o seguinte: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Né? Então, esse tipo de mácula não pode pairar, né, sobre as instituições públicas. Eu espero que o processo chegue a uma conclusão. Se ele realmente é culpado desses atos, que receba a punição devida, e se não for culpado, né, que receba a reparação necessária, né? Então, vamos aguardar o desenrolar dos fatos, mas é lamentável, de qualquer forma, que esse tipo de situação aconteça, porque acontece, né? Isso acontece o tempo todo, aconteceu sistematicamente, né, nos últimos anos da administração pública do governo federal, do governo estadual, né, dos governos municipais, né? A falta de punição, a falta de ética na condução dos negócios públicos chegou a um patamar inacreditável. Eu só para encerrar rapidinho, eu fico pensando, né, se por acaso o Boris Johnson perdeu, né, deixou de ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Eu acompanhei, né, a derrocada dele. Sinceramente, para os padrões brasileiros que nós estamos acostumados, ele não fez nada. Ele é inocente. Gente, isso é uma injustiça. Se compara o que Boris Johnson fez com o que já fizeram os nossos governantes, isso é um motivo. Agora veja qual é a diferença de um país que encara o negócio público, a administração pública com seriedade, pessoas instruídas, pessoas que têm mais de quase 1000 anos de democracia, né? Então, gente, será que a gente vai chegar lá? Eu espero que sim, mas eu acho difícil.
Tá certo, viu, Maurício? Certo, ele é um santo, tirando o cabelo, né? O cabelo dele é um desastre. Pode falar, Leni, tá com você aí. Olha, eu vou entrar, eu não quero fazer juízo de valor a respeito disso, porque é uma coisa que está em investigação, realmente, como o Maurício falou, e a gente tem que esperar as conclusões. Mas eu quero falar alguma coisa que está mais ou menos ligado a isso e que é um benefício enorme que a cidade precisa ter e teria caso houvesse um direcionamento sério para a área de esportes. Se pensarmos que Araxá, até uns 20 anos atrás, era realmente uma cidade turística, hoje ela não é mais. Então, a gente precisa de substituir aquele turismo que a gente tinha de águas medicinais e tudo, por outra atividade que atraia pessoas aqui para a cidade. Essa Copa, por exemplo, mountain bike, né, que é internacional, ela atrai muita gente para a cidade e nem são pessoas de muito dinheiro, são atletas que frequentam um restaurante, comem um macarrão, uma pizza pequenininha, tomam um suco. Não é que eles vão gastar, mas eles movimentam toda a cidade. E o fato de não haver seriedade na administração pública do Brasil, de um modo geral, vídeo que fala a Ana Paula Henkel a respeito do Ministério do Esporte, quando ela era jogadora de vôlei. Então, o que toma... É tão danosa essa falta de seriedade, essa desonestidade com relação ao esporte, que teria que haver alguma atitude, sabe? Por exemplo, o presidente da República, ele mandou que as escolas fizessem novamente aqueles torneios esportivos, competições entre escolas. Algumas até implementaram. E mês passado teve na França o Campeonato Mundial de Esportes do ensino, eu acho que é do ensino fundamental, me parece. E foram 100 atletas do Brasil. E o Brasil ficou no cômputo geral, assim, ficou em primeiro e em segundo lugar em várias áreas, né, do esporte. O que acontece aqui em Araxá? Araxá poderia ter um grande time de futebol, porque nós temos a Mosaic, nós temos a CBM, que já tentou várias vezes, mas ela não quer administrar e ela repassa o dinheiro para a administração. Eu não sei o que acontece, que nada não vai adiante. Você imagina bem se a gente tivesse um time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete, o que traria de movimento para a cidade? Olha o Praia Clube, em Uberlândia, né? Minas toda torce para o Praia, um time maravilhoso de vôlei. E a gente não tem essa seriedade. O esporte é responsável pela maior inserção da classe mais pobre dentro da sociedade, pelo crescimento de vida, de estabilidade financeira. Vejam nossos jogadores de futebol, todos, sem exceção, saíram de classes mais humildes. Hoje jogam na Europa, ganham verdadeiras fortunas. Mesmo aqueles que não se destacam, não se tornam os mais, né, mais falados e homenageados e destaque mundial, eles têm um padrão de vida bom. E ninguém olha para esse lado, pelo amor de Deus, tem que olhar para o esporte, para a inserção social dos mais pobres, colocar professores nas escolas, desde os meninos lá pequenininhos, de 3, 4 anos. Nos Estados Unidos, os meninos começam a ser selecionados para determinados esportes aos 6 anos de idade. Veja o basquete deles, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E a gente olhando, a gente vê que todos eles que hoje são bilionários eram pessoas humildes. A gente sabe que eram. Então, eu não quero entrar na área desse problema que aconteceu em Araxá, mas eu quero fazer um apelo para a administração pública, para as empresas da cidade,
por favor, olhem para esse lado. Esse lado tira a criança das drogas, tira da pobreza, sabe? Ensina o limite e o respeito, que são as coisas fundamentais para você viver em sociedade. Isso aí é muito importante, tá? Eu queria fazer esse destaque, tá bom? Araxá já teve um grande time de futebol que jogava com Atlético, Cruzeiro no Mineirão, ganhava, empatava, movimentava a cidade, que vinham pessoas de todas as cidades em volta. Hoje não tem. Então, o que acontece? É a falta de seriedade que começou lá em cima e foi contaminando, a gente não sabe aonde vai levar, né? Até quando que vai ser assim? Vamos esperar para ver, né, se alguém desperta para esse lado. Tá bom? Perfeito, Leni. Eu queria falar, porque eu trabalho com atendimento público e eu sei o que o turismo traz para uma cidade. Perfeito. Professor Cláudio? Gi, um caso lamentável e questão de corrupção sempre lamentável. Não dá para fazer um julgamento, porque ainda está sob investigação, a gente precisa saber certinho se vai haver comprovação de culpabilidade em relação às acusações, mas caso se constate que seja verdadeira, é extremamente grave, de desvio de dinheiro público, prejuízo para a cidade, né, dinheiro que deveria ser investido em outras áreas, aí, como saúde, educação, outras necessidades que a cidade tem sendo desviada para o bolso de pessoas a quem a população deu um voto de confiança. Infelizmente, a corrupção é um câncer aí na política brasileira, e a gente vê que isso vinha do nível federal até o municipal. Essa gestão do Bolsonaro agora, a gente vê assim, um interesse muito grande, um esforço muito grande de combater a corrupção. Eu acredito que o prefeito de Araxá deveria seguir a regra do Bolsonaro, afastar, deixar investigar, se comprovar que é culpado, que a pessoa seja punida e que não volte ao cargo. Como o professor Maurício sempre diz com palavras muito sábias, né? Caso comprove que a pessoa não tem culpa, que ela seja restituída ao cargo e que ela seja reparada aí dos prejuízos, problemas que ocorrerem à imagem dela, mas se tem denúncia, tem que ter investigação para ver se há culpabilidade ou não. E Deus queira aí que a gente tenha a reeleição do Bolsonaro e esse projeto de combate à corrupção que ele está fazendo, né? Você pensa bem, depois de governos petistas com os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, Mensalão e Petrolão, a gente tem aí 4 anos e a gente vê uma preocupação muito grande do governo de combater a corrupção, e por mais que essa esquerda, que foram os governos mais corruptos que a gente teve, do PT e seus aliados de esquerda, queira acusar o presidente de corrupção, não consegue apresentar uma prova que o presidente esteja pessoalmente envolvido em qualquer caso de corrupção, porque se tivessem, já tinham pedido o impeachment dele há muito tempo. É o que eles mais querem, a maior prova que o presidente não é corrupto é que até hoje não conseguiram fazer o impeachment dele, que é o que a oposição mais queria.